Então, boa tarde a todos. Se permitem, eu fico mais à vontade falando ali daquele lado. Boa tarde a todos, bem-vindos. Senhora Ministra da Administração Interna, Senhora Juíza Conselheira Jubilada, Doutora Marida Blasco, e se me permite, já o disse no outro dia, nossa amiga de muitos anos, e por isso há aqui uma relação institucional e pessoal, mas queria agradecer a presença em nome de quem organizou este evento. Portanto, nós somos os acolhedores desta casa e, como digo sempre, e digo de uma forma muito sentida, não são palavras vãs ou do momento, esta é uma casa de todos. É uma casa onde procuramos lutar pela justiça, pela eleição da justiça, onde procuramos todos os dias contribuir para termos um país mais seguro, contribuímos por isso para a segurança interna do nosso país e procuramos, com o nosso esforço, das mulheres e dos homens que temos a honra e o prazer de terem na nossa instituição, procuramos sempre guindar os valores europeus, que são valores de direitos humanos, de liberdade e valores humanistas. Por isso agradeço a presença aqui neste momento e dizer-lhe, estarei aqui amanhã tomará posse o novo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, também um colega e um camarada de longa data. Não estarei presente por estar ausente, portanto quero dar esta satisfação pública, mas estará naturalmente representada a Direção Nacional por um colega, a quem desejo as melhores felicidades, não estando ele aqui presente. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, o Dr. Telmo Correia, agradeço também a presença, ao Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, aqui presente, aos seus deputados que aqui estão, em funções, tanto quanto eu julgo saber, peço desculpa se os vocativos aqui falharem o protocolo, mas estamos aqui no espaço à vontade, peço desculpa por isso. A doutora Susana Amador, ao doutor Marcos Mendes, quanto mais antigo, ao doutor Jorge Lacão, enquanto presidente, onde está o doutor? Enquanto presidente da Associação dos Antigos Deputados, e à doutora Mónica Quintela, a doutora Dalila Araújo, a senhora eurodeputada, doutora Ana Gomes, aos senhores magistrados aqui presentes, ao senhor conselheiro doutor Luís Lameiras, ao senhor desembargador Carlos Alexandre e ao senhor procurador Hélder Cordeiro, que nos dão o prazer de estar aqui neste momento, ao segundo comandante da Guarda Nacional Republicana, um amigo de longa data, o senhor general Paulo Silvério, ao brigadeiro-general da ANPC, Duarte Costa, que também faz questão de aqui estar connosco, ao representante do senhor almirante Gouveia Melo, almirante Manuel Costa Honorato, ao Dr. António Nunes, caro colega e amigo, ao representante da Marinha, José Sousa Luís, à senhora Inspetora-Geral da Administração Interna, grato por estar aqui presente também neste momento, aos demais magistrados, aos demais colegas das Forças e Serviços de Segurança e das Forças Armadas, aos membros executivos do Global Media, que aqui estão, e agradeço antecipadamente à direção, ao grupo e do jornal, o facto de terem tido a visão e a inteligência de patrocinarem todos esses 16 episódios do podcast e que aqui hoje, de alguma forma, os debatemos de uma forma muito generalizada. A todos aqueles que participaram, são quase 50 participantes que aqui estiveram, aos meus colegas de direção nacional que aqui estão. A Polícia Judiciária associou-se desde a primeira hora a esta realização do Diário Notícias. São 16 programas discutidos em que intervieram personalidades de elevado relevo na vida pública do país, nas áreas da segurança, da defesa e da justiça. São áreas de soberania, são áreas em que a discussão pública é possível. Discutir desapaixonadamente, porque hoje, em muitos setores da vida pública, discute-se olhando para outra pessoa, para os outros, como se fossem inimigos ou adversários. Acho que todos temos que contribuir para discutir de forma desapaixonada, defendendo com veemência, com fundamentação, aquilo que se pensa, mas
São momentos estes que são relevantes para o coletivo. E por isso, a discussão pública que nos propusemos é relevante porque fica escrito aquilo que cada um disse e aquilo que cada um pensa a propósito dos temas. São movimentos securitários, são movimentos internacionais que se colocam neste momento na Europa e no mundo, na guerra na Ucrânia, na questão do Médio Oriente, nas ameaças de atores estatais que durante anos todos escondemos este problema, como, desculpe a expressão, como a avestruz esconde na areia. Não é possível fugir destas ameaças e, por isso, contribuímos, e aqui estamos, para discutir o espaço europeu de liberdade, o espaço interno nacional, com segurança, com justiça e numa vertente humanista. Disse-o há pouco a das nossas visitas, uma pessoa que aqui está, que a Polícia Judiciária tem feito um caminho, e se me permite esta approche, tem feito um caminho que é, sempre que recebemos gente jovem, falamos naquilo que são os valores de compromisso da instituição, do respeito pela lei, pelo respeito pelas outras forças e serviços de segurança, que é fundamental, de criar laços de apoio e suporte. Desde sempre, a Polícia Judiciária contou com o apoio e suporte da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, sobretudo na vertente dos crimes de cenário, e agora, por força de alterações no quadro interinstitucional, somos nós que apoiamos as duas grandes forças na vertente de fronteiras. Estamos muito felizes com esse apoio que estamos a dar, sabemos que é relevante para a imagem do país e, por isso, essa é a nossa forma de estar. Quero felicitar o Diário de Notícias, jornal com mais de 150 anos de existência. Quero felicitar o Jornal de Notícias por ter tido a coragem de avançar por um projeto desta natureza, onde pôs todos nós a falar uns com os outros. Felicito por isso a Valentina Marcelino, que foi quem deu a representação do grupo e do jornal para avançar com esta ideia, que hoje aqui, de alguma forma, comemoramos esse momento, e felicito igualmente o Sr. Professor Jorge Pascoal Gouveia, enquanto máximo representante da OSCOT. Falamos de funções de soberania, falamos de funções em que as instituições têm que ser defendidas. Não é possível, e falo isto de uma forma ampla e genérica, falo até de uma forma internacional e nacional, que todos temos a obrigação de defender as instituições. Sou um institucionalista por natureza, nunca falava há pouco com o Sr. Professor Dr. Ferreira Lopes, dizia há pouco que tudo aquilo que nós temos que discutir uns com os outros, discutimos na intimidade do Estado e também estes momentos são relevantes para isso. Recordo com saudade, e peço desculpa ao Dr. Nuno Magalhães, há pouco, é questão dos vocativos, quem estava e quem vinha e quem não vinha, não ter referido, mas quero dizer que na altura do Euro 2004 era um jovem coordenador de investigação criminal, coordenador de investigação criminal já era, e o que ali se resolveu e aquilo que foi possível trazer ao país do ponto de vista da segurança de um evento de excelência que foi para todos nós. Recordo, isto são apenas momentos históricos, recordo que foi a Polícia Judiciária em 2003, era a Dra. Maria Velasco, diretora do SIS, o Dr. Paulo Viseu Pinheiro estava no CIED, na altura CIED, que foi a Polícia Judiciária quem patrocinou a criação da famosa UCAT, Unidade de Coordenação Antiterrorista, com muita gente a não querer que essa estrutura vingasse, que é certo que em 2003 essa proposta teve acolhimento por parte do Sr. Primeiro-Ministro à data. Em 2004, com 11 de março, isto é história, com 11 de março de 2004, ali ao lado, em Espanha, com os atentados da Atocha, e nós acabámos os nossos estádios e com muita falta de cultura, em que tudo o que era magrebino, tudo o que era indostânico, era um potencial e perigoso terrorista. E foi também uma proposta nossa, os atentados foram no dia 11, houve uma reunião magna no Ministério da Administração Interna, com todos os membros que faziam parte da estrutura de segurança do Euro 2004, e passado um dia ou dois, foi também proposta nossa que a UCAT viesse a ser alargada,
fazendo parte igualmente da Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima à data. Portanto, de alguma forma, quero agradecer ao Dr. Ferreira Lopes e ao Dr. Nuno Magalhães, que aqui está presente, esses momentos que foram momentos de grande relevância para o país e que ainda hoje acabam por ter essa relevância. Para nós, este momento de intervenção nestes trabalhos corresponde a um princípio de transparência, de trabalhar na prevenção, de termos uma comunicação efetiva e clara para que cada um dos temas em que interviemos não subsistissem dúvidas quanto ao posicionamento institucional das matérias em debate. Por isso, colaboramos num dos temas violência e gangues juvenis, que é de facto um problema espelhado, o Sr. Secretário não vai mal, muito menos a Sra. Ministra, espelhado nos sucessivos relatórios anuais de segurança interna, em que nós temos tido uma cota-parte de colaboração e de intervenção com as demais forças e serviços de segurança, na prevenção e na repressão, que é sobretudo o nosso trabalho, com o diretor da Diretoria de Lisboa e Valtejo, o Dr. João Oliveira. Depois, no segundo tema, intervi eu, na matéria dos metadados e a questão da utilização dos metadados e do direito à privacidade. Recordo que no passado dia 18 de abril ocorreu uma reunião de chefes de polícia da Europa, onde, para além da questão dos metadados, o acesso aos metadados, que são de facto uma arma para a investigação criminal, se debateu a questão das comunicações encriptadas, o que significa que, mais uma vez, as organizações criminosas e os criminosos estão muito além daquilo que são os meios que aportam à investigação criminal. Este debate que tive a honra e o prazer de ter com a Sra. Professora Filipa Calvão, à data Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Bases de Dados, defensora acérrima do direito à privacidade, contou com a minha natural oposição, sendo necessário equilibrar a questão do direito à privacidade, mas também o direito à segurança. E, naturalmente, quando falamos de segurança, falamos de liberdade todos nós. Até que ponto é que nós estamos dispostos a dar um pouco daquilo que é a liberdade individual pura da privacidade em favor daquilo que é a comunidade. E deixem-me que diga, tenho essa legitimidade pelo passado de trabalho e pela oposição que ocupo, espero que no futuro, seja ele longínquo, se tiver que suceder, espero que não, de que não tenhamos que, face a esta dificuldade de investigação destes meios legais, que não venhamos a cair num momento de excesso do outro lado, ou seja, a criminalidade a subir e a surgirem medidas de contenção muito duras em que as liberdades, direitos, liberdades e garantias, aí sim são postos em causa. Depois interveio a diretora da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo, a doutora Manuela Santos, a falar da estratégia de contra o terrorismo e da temática que também a nós nos toca, da matéria dos crimes de ódio e dos crimes de natureza extremista. Falou também, noutro tema, o diretor da Unidade de Cibercrime, ciberataques, ciberameaças, dizer aquilo que disse, durante anos escondemos de que, de facto, estávamos a ser atacados por atores estatais, em matérias de soberania, algumas delas conhecidas em 22 e 23, era matéria que já vinha de trás, mas que se quis esconder, dizendo-se que estas temáticas se resolviam nas diplomacias, nos gabinetes. O que é certo é que está aí à porta aquilo que então tem vindo a suceder. Falámos também de corrupção, um tema que a todos diz respeito e que o atual governo recupera, procurando encontrar novas medidas que debatem este flagelo, matéria que é a área de excelência dos populismos e, por isso, mais uma vez, a Polícia Judiciária deu o seu aporte e está a colaborar efetivamente nesta temática. E, por último, o narcotráfico, enquanto problema que a todos nós diz respeito, como grande foco da criminalidade violenta e da corrupção que graça no nosso país. Por isso, vou terminar dizendo que este é um momento de debate, é um momento de reflexão, é um momento, estes 16 debates, e espero que outros se sigam. Daqui exorto o grupo e a direção da Diário Notícias a acarinhar uma segunda área, uma repetição, naturalmente com outros temas e com outros atores e com outras pessoas, mas dizer que é o coletivo que interessa. É em prol do debate, da reflexão, de encontrar caminhos que se procura a solução daquilo que é a liberdade, a democracia e o Estado de Direito Democrático. E por isso termino
Mais uma vez agradecendo a quem organizou, ao Diário de Notícias, ao Scott, que aqui estão, do facto de nos terem procurado. Por isso que termino como comecei: esta é a casa de todos. É a casa das pessoas, é a casa dos cidadãos, é a casa onde se debate, é a casa onde os nossos parceiros são sempre recebidos como se fossem desta própria casa. Termino dizendo que o Jornal Notícias tem mais de 150 anos. Há pouco tempo, o Diário de Notícias, peço desculpa, é a primeira vez que cometo este lápis, se calhar, peço desculpa. O Diário de Notícias é um jornal que tem mais de 150 anos, tem pessoas muito credíveis, pessoas que combatem. O Sr. Primeiro-Ministro, só ver hoje ou ontem, falou das fake news, da desinformação, daquilo que é a procura de distorcer a verdade, e por isso um jornal com credibilidade, com jornalistas sérios, com jornalistas que teriam as suas próprias fontes e que procuram a melhor informação, e o exemplo é a Valentina Marcelino, que aqui está, apesar de já ter meia dúzia de anos disto, continua apaixonadamente a cumprir as regras do que um jornalista deve fazer, e ela falou bem, e por isso, quando nos dirigiram o convite para nós podermos acolher aqui este momento, dissemos imediatamente que sim. E por isso, no futuro, estamos prontos a repetir e a colaborar em todos os eventos. Viva a liberdade, que é para isso que todos trabalhamos, e viva, sobretudo, a visão humanista, que é a visão europeia de séculos, em que nós nos inserimos. E é por isso, nos momentos, às vezes, mais difíceis que temos, e já os tivemos, pois caminhamos de forma diferente e caminhamos bem, mas procuramos fazer o nosso trabalho sempre em prol de conquistar, de manter e conquistar estes valores. Muito obrigado. Senhora Ministra da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário-Geral, Sra. Inspetora-Geral, Sr. Segundo Comandante da Guarda Nacional Republicana, Sr. Presidente da Proteção Civil, minhas senhoras, meus senhores, se me permitem, gostaria de começar por agradecer à doutora Valentina Marcelino e ao professor Jorge Bacelar Gouveia, assim como ao Dr. Paulo Noguês, que é o responsável pela edição deste livro, o honroso convite que me fizeram para elaborar o prefácio deste livro que está hoje à nossa disposição. Este livro tem a particularidade de se apresentar, como já tiveram certamente a oportunidade de ver, como um repositório de opiniões, de reflexões, de 45 cidadãs e cidadãos portugueses sobre os importantes assuntos da atualidade nacional nas áreas da segurança, da defesa, da justiça, aqui analisadas e encaradas como funções essenciais do Estado de Direito Democrático e pedra angular da soberania. Na minha breve intervenção, não irei naturalmente comentar as opiniões expressas pelos 45 mais 2 coautores deste livro, o que seria muito difícil, dada a dimensão dos temas e a riqueza das ideias, considerações e propostas apresentadas nos 16 capítulos, com o sugestivo nome Soberania, Segurança, Defesa e Justiça. Desde o conceito estratégico da defesa nacional até às mulheres na linha da frente da segurança e defesa, passando pelo futuro das Forças Armadas, o combate à corrupção, a ameaça cibernética, o terrorismo, os metadados, o melhor, o pior e o inadmissível na justiça, é quase todo o espectro das políticas públicas de segurança, defesa e justiça que aqui está em apreciação. Assim, tentando manter-me dentro dos 15 minutos que me foram propostos, eu optei por fazer apenas 3 apontamentos sobre o livro. Sobretudo para sublinhar a importância desta iniciativa pioneira do Diário de Notícias em cooperação e em parceria com o Scott.
Num primeiro ponto, falarei sobre aquilo que eu poderia qualificar como o papel funcional do livro. Porque eu vejo como um meio de transmissão de informações, como todos os livros, naturalmente, de análise e opiniões fundamentadas sobre questões essenciais do Estado de Direito Democrático. Eu sei que a ideia principal dos coordenadores, das entrevistas e da escolha dos entrevistados, como eles melhor nos explicarão a seguir, terá sido a de convidar políticos, académicos, operacionais de reconhecido mérito, com experiência comprovada, dispostos a exprimir as suas opiniões sobre 3 áreas fundamentais da soberania nacional. Áreas que onde se têm manifestado sinais de mal-estar e, em certos casos, gerando mesmo sentimentos de insegurança de cidadãos, perante insuficiências detectadas na capacidade de resposta do Estado às justas aspirações dos cidadãos e às necessidades das instituições para cumprirem as suas missões. Assim, a capacitação das Forças Armadas para o cumprimento das suas missões fundamentais de defesa militar do país, de contribuição para a segurança internacional, assim como de apoio às populações. O apetrechamento das forças e serviços de segurança para protegerem e garantirem a ordem pública, a lei e a segurança e proteção das pessoas e bens com a máxima eficácia. E, finalmente, a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos, designadamente a concretização do direito de acesso à justiça e ao julgamento das suas causas em tempo razoável, tudo isto são funções essenciais do Estado de Direito Democrático. E nunca é demais sublinhar que estamos a falar de 3 pilares basilares do nosso sistema democrático, que exigem uma substancial sintonia entre o poder político e a sociedade, e em que uma ruptura em qualquer um destes pilares pode gerar um clima de desconfiança, desde logo no Estado e também no poder político. Quando há sinais de erosão nas estruturas de qualquer edifício, manda o bom senso e o mais elementar princípio da prudência preventiva que se façam com urgência as necessárias reparações, depois de convenientemente analisadas e estudadas as causas. Eu diria que foi na prática esse o exercício que foi proposto aos entrevistados. Afinal, o que é que corre mal nestas funções essenciais da soberania? Porquê? E como resolver os problemas detectados? A diversidade de experiências e o background profissional e pessoal, assim como a elevada qualidade científica, técnica, política dos 45 entrevistados e a sua disponibilidade para contribuírem construtivamente para o estudo das situações, permitiu reunir neste livro análises e propostas substanciais que podem ajudar a resolver os problemas e as fragilidades denunciadas. E ao agrupar nos seus 16 capítulos, ou episódios, como se chama, reflexões, experiências e propostas marcadas pelo pluralismo e a diversidade de opiniões, o papel fundamental deste livro é, em minha opinião, também o de servir como apoio à tomada de decisão política nas áreas abrangidas. A terminar estas considerações neste primeiro ponto, gostaria de sublinhar que, além das reflexões inseridas neste livro, muitas outras têm vindo a público sobre as mesmas matérias, sob a forma de artigos, cartas abertas, manifestos. Tudo isto nos leva a pensar que são também, finalmente, os responsáveis políticos e a administração pública que têm de se interrogar, e sei que o estão a fazer, sobre as causas do mal-estar que se manifesta em alguns setores essenciais da nossa vida coletiva. Os cidadãos precisam de sinais concretos de que estão a ser procurados novos caminhos e definidos novos paradigmas que fortaleçam a transparência e a competência no exercício de funções públicas e reforcem a confiança na administração do Estado, na governação do país e no regime democrático instituído em 25 de abril de 1974, que indiscutivelmente proporcionou aos portugueses 50 anos de liberdade, de segurança e de desenvolvimento económico e social.
Importa ainda não esquecer que, em regime democrático, nenhuma política pode ser posta em prática sem a compreensão e a adesão da grande maioria dos cidadãos. Ou seja, sem o despertar da sociedade civil para criar um espírito de responsabilidade ativa reforçado, como dizia o professor Adriano Moreira. Por isso, no segundo ponto da minha intervenção, gostaria de sublinhar que a iniciativa destas entrevistas, com o enquadramento e o formato que lhes é dado, e agora a sua publicação em forma de livro, são, em minha opinião, um excelente exemplo de como a sociedade civil pode trazer contributos substanciais para apoiar as reformas que têm de ser feitas enquanto não é tarde demais. Do mesmo modo, quero evidenciar o insubstituível papel dos órgãos de comunicação social na promoção do debate público sobre estes temas e, de um modo geral, na formação de uma opinião pública esclarecida e plural, como é normal nas sociedades democráticas. Tocqueville defendia que a democracia, sociedade e meios de comunicação social estão profundamente interligados. Este politólogo do século XIX, mas ainda muito atual e ensinado nas ciências políticas atualmente, considerava mesmo a imprensa livre e não monopolista como o quarto poder, em contrapeso aos poderes do governo, sobretudo na perspectiva da sustentação das instituições democráticas. Não se surpreende que seja o Diário de Notícias a empenhar-se nesta iniciativa cívica em parceria com o OSCOT. Este digno representante do quarto poder, para repetir a expressão, que ao longo de mais de século e meio, exatamente há 160 anos de presença diária nas bancas dos jornais e nos últimos anos também no digital, o Diário de Notícias é uma referência do jornalismo português, justamente reconhecido como um jornal de grande responsabilidade, onde os assuntos institucionais são tratados com isenção e dignidade, com pluralidade e transparência. Por outro lado, o OSCOT é, como sabem, uma prestigiada organização não governamental, é uma iniciativa da sociedade civil que se tem afirmado numa ampla atividade de esclarecimento público sobre as importantes questões da segurança, da criminalidade organizada e do terrorismo. Acresce que, no planeamento e execução das entrevistas, os organizadores contaram com o excelente trabalho de Valentina Marcelino, uma jornalista com larga experiência e reconhecida reputação de seriedade, de independência e de muita competência no tratamento dos temas ligados à defesa e às Forças Armadas, à segurança interna e à justiça. Atualmente desempenha com todo o mérito as importantes funções da diretora adjunta do Diário de Notícias. E ainda com o contributo de um distinto constitucionalista, o professor Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT, antigo presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, e que tem dedicado grande parte da sua atividade docente ao ensino de direito constitucional e das importantes questões da defesa e da segurança. Para concluir, gostaria de falar sobre a Europa. Hoje, dia 9 de maio, é dia da Europa. Um dia que não nos é indiferente. De tal modo, as políticas europeias interferem na vida cotidiana de todos nós. Mas se falo aqui da Europa, é sobretudo porque os temas da segurança, defesa e justiça, em apreciação neste livro, sem deixarem de ser funções essenciais da soberania nacional, têm uma importante dimensão europeia, mas também são, portanto, temas europeus. Eles estão diretamente comprometidos e empenhados na realização de um dos grandes objetivos do projeto europeu, que é a criação e a sustentação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Oferecer aos aproximadamente 450 milhões de cidadãos dos 27 Estados-membros da União Europeia um espaço de livre circulação de pessoas e bens, a possibilidade de viajarem de Lisboa a Helsínquia sem controles fronteiriços,
mas também um espaço de segurança e de justiça, no respeito pelos direitos fundamentais e pelos diferentes sistemas e tradições jurídicas dos Estados-membros, como se lê no Tratado de Lisboa. E mesmo a concluir, gostaria de recordar que devemos a Jacques Delors a assinatura, em 1985, dos Acordos e da Convenção de Schengen, por ele concebidos como a pedra angular da União Europeia e do mercado único, tal como hoje o configuramos, ou o vivemos, melhor dizendo. Como foi amplamente noticiado, Jacques Delors faleceu no passado dia 27 de dezembro, há pouco mais de 4 meses. Como Presidente da Comissão Europeia, o Presidente Delors personificou a era de ouro do projeto europeu. Precursor da moeda única, também ele se deve ao programa Erasmus, que é geralmente reconhecido, como sabem, como um dos sucessos mais extraordinários da União Europeia. Em 2015 foi-lhe atribuído o título de Cidadão de Honra da União Europeia, distinção até então só concedida a Jean Monnet e a Helmut Kohl. Era um grande amigo de Portugal, com quem tive o privilégio de trabalhar numa proximidade funcional que se transformou em amizade pessoal. Os portugueses sabem bem o que a integração europeia e a aplicação dos fundos criados na presidência de Jacques Delors representou para o nosso desenvolvimento económico e social, tanto a nível central como regional, mas sobretudo a nível local. Julgo que hoje, Dia da Europa, Jacques Delors será lembrado nas diversas celebrações organizadas pelos 27 Estados-membros. E também aqui, ao ligar o seu nome aos temas deste livro, eu quero render-lhe uma merecida homenagem. Com os votos para que o legado que nos deixa inspire os líderes políticos europeus, sobretudo os que vão ser eleitos brevemente, na escolha dos melhores caminhos para a renovação e a consolidação da Europa do futuro, de uma União Europeia mais unida e mais solidária, capaz de sair mais forte das gravíssimas crises que hoje enfrenta, como de resto sempre aconteceu ao longo dos 74 anos da sua existência. Muito obrigado pela sua atenção. Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar. Já aqui estive apresentando livros e fico feliz por ver a Polícia Judiciária como também uma casa de cultura e uma casa que também apresenta livros e que também faz doutrina. E, portanto, gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor Nacional, Dr. Luís Neves, agradecer-lhe este convite e este muito amigo acolhimento e, na sua pessoa, também cumprimentar toda a instituição, os Srs. Diretores Nacionais Adjuntos, os Srs. Inspetores. Claro, também cumprimento as autoridades aqui presentes, a Sra. Ministra da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna e também o Sr. Segundo Comandante-Geral da GNR. E demais autoridades que aqui estão, senhores deputados, autoridades legislativas, autoridades administrativas e autoridades judiciais. Como se diz em alguns países africanos, portanto, todo o protocolo observado. Assim não escapa a ninguém. Mas eu queria aqui deixar algumas palavras breves, visto que não vamos consumir o tempo que vão ter para ler o livro, que isso é que interessa, é que possam realmente ler o livro e vamos atalhar essa ânsia para começar já assim que esta cerimónia termina. Mas gostaria, de facto, de, em primeiro lugar, fazer os agradecimentos devidos, que são de justiça, por este livro existir. E a minha palavra é para os autores deste livro. Não fui eu o autor, nem foi a Valentina. Os autores são as 45 personalidades cujos testemunhos estão aqui reunidos nestas 16 conversas. Muitos estão aqui, não vou agora nomear ninguém em particular. Agradecemos muito do fundo do nosso coração o facto de terem aceito participar nesta aventura, que de facto para mim foi uma grande aventura e que gostei imenso de fazer este podcast no Diário de Notícias. Portanto, em primeiro lugar, o meu agradecimento aos autores, às 45 personalidades que participaram
nesta iniciativa. Claro, também agradeço à Valentina, aliás, no fim vou dedicar-lhe algumas breves palavras, não vou agora antecipar essas palavras. Também gostaria de agradecer ao Dr. Paulo Noguês o facto de ser a editora que publica este livro, a Diário de Bordo, que, aliás, pessoa muito empenhada, com muito respeito e que muito tem dedicado a estas áreas da justiça e da segurança, mesmo quando muitas vezes isto não dá assim grande lucro, mas ele insiste e nós agradecemos que é uma pessoa com esperança de que as coisas devem continuar e realmente acho que o país lhe deve muito, porque às vezes as coisas, eu também já fui editor, e às vezes as coisas não correm assim muito bem. Mas de facto isto é um excelente livro, acho que merece ser comprado, e hoje ainda até é capaz de ter um descontozinho, e portanto que é o dia do lançamento, mas de facto a Diário de Bordo tem merecido cada vez mais o nosso respeito, porque tem realmente publicado um conjunto de livros ligados à área da segurança, algumas teses de doutoramento, até de inspectores aqui da Polícia Judiciária, que já publicou, penso que 2, em caso em que eu também intervim, e tem uma revista Segurança e Defesa, e nós no OSCO temos um livro também que vai sendo publicado em vários volumes com textos de segurança, aliás, coordenado pelo professor António Rebelo de Sousa, e, portanto, daqui o meu agradecimento, o Dr. Paulo Noguês está lá atrás, discretamente. Muito obrigado, Dr. Paulo Noguês, por mais este serviço que presta a todos nós. Eu também gostaria de agradecer o prefácio muito gentil do Dr. Figueiredo Lopes. Muito obrigado, Dr. por esta gentileza e excelente prefácio que fez. E também, claro, agora dirijo-me também ao patrocinador deste podcast, a Microseguro, na pessoa do engenheiro Herménio Santos, e também o Diário Notícias, aliás, que está aqui em peso, a começar pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marco Galinha, e também o seu diretor atual, a Valentina, diretora adjunta, e, portanto, agradeço a vossa presença. E já agora, permitam-me invocar a anterior diretora do Diário Notícias, com quem, lamento, esta iniciativa começou, a doutora Rosália, e também invocar o seu nome, porque foi uma pessoa realmente muito importante para que isto pudesse, de facto, ter avançado como avançou. Bom, mas eu também gostaria agora de dedicar uma palavra especial ao Dr. Luís Neves, porque é o nosso anfitrião, e eu queria aqui dar público testemunho, penso que é justo, daquilo que ele tem feito pela Polícia Judiciária. Há sempre opiniões para todos os gostos, mas eu vou dar a minha opinião. E, de facto, eu penso que há um antes e um depois da presença do Dr. Luís Neves como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Penso que isso é inegável. É inegável aquilo que aconteceu nos últimos anos, todos os fenómenos novos que têm surgido, a criminalidade informática, os problemas de ordem do dia de corrupção, o problema relacionado com o narcotráfico, que infelizmente está a aumentar, e de que maneira. Tudo isso, já para não falar do terrorismo, e de facto o Dr. Luís Neves tem, penso que isso é visível, tem conseguido imprimir à Polícia Judiciária um novo dinamismo que ela não tinha há muitos anos. Tem conseguido mais funcionários, tem conseguido mais eficácia, mais rapidez e mais resultados. E, portanto, o que é que um diretor pode querer mais? Acho que isto diz tudo, e isto é o seu legado, não estou a dizer que ele se vai embora, é o seu legado, é aquilo que ele apresenta de resultados do seu trabalho. E até já agora permitam-me contar aqui um episódio assim semi-pessoal. Eu pertenço aqui a uma instituição vizinha vossa, que é o Centro de Arbitragem Administrativa, que se chama CAD, aqui na Avenida Duque de Lolé. Sou lá árbitro, quer em matérias tributárias, quer em matérias administrativas. Aquilo tem umas listas de árbitros, que são depois sorteados, conforme os casos, e de repente apareceram 2 casos da Polícia Judiciária. É verdade, fui árbitro singular em dois litígios que opunham inspectores, aliás, num dos casos eram 70 inspectores, e no outro caso, já não sei quantos é que eram, que opunham realmente os inspectores que não recebiam subsídio de risco em relação à própria Polícia Judiciária. E uma vez encontrei o Dr. Luís Neves, não sei se foi nos almoços do OSCOT, talvez, disse: Dr. Luís Neves, olha que, enfim, espero sem violar o princípio da imparcialidade, mas olha que há lá um problema, porque, de facto, os inspectores dizem que não recebem o dinheiro e que deviam receber, que isto está na lei e tal. E realmente ele teve um comportamento realmente extraordinário, porque disse: pois, eles têm razão, mas é que não tenho dinheiro para lhes pagar. E o que é que aconteceu nos processos? A Polícia Judiciária confessou os factos que eram apresentados pelo autor. Portanto, como ré, confessou os factos. E, claro, perdeu. Os autores ganharam, como é evidente. Mas, portanto, isto mostra bem também o empenho que o Dr. Luís Neves teve. Nessa altura era mais complicado, depois isso resolveu-se, julgo eu, não é? Completamente.
E, portanto, isso mostra também, digamos, a sinceridade e a vontade com que encara as coisas e a procura da verdade das coisas. Porque naquela altura, provavelmente, juridicamente, a Polícia Judiciária não tinha qualquer hipótese de ganhar esses processos. E, portanto, mas realmente eu reconheci. Aliás, eu lembro, o jurista que representou a Polícia Judiciária na audiência de discussão e julgamento limitou-se a confessar os factos. Portanto, coisa para grande surpresa do advogado da parte dos autores e também já agora para grande surpresa da minha parte, que esperava que a Polícia Judiciária fosse lá dizer que não tinha nada por pagar, mas realmente confessou os factos e acho que fez bem, que isso é que era de justiça. Portanto, muito obrigado, Dr. Luís Neves, pela sua recepção e deixo aqui também o meu preço, também em nome do OSCOT, sei que tem colaborado connosco e isso muito nos honra. Depois também permitam-me algumas palavras sobre o livro. Uma palavra sobre a qualidade do livro. O Dr. Filipe Lopes já se referiu a vários aspectos, mas de facto é um livro de excelente qualidade. E eu estou assim um pouco habituado pela vida académica a apreciar a qualidade das coisas escritas. E acho que neste caso, embora sempre no risco de julgar em causa própria, mas de facto é um livro muitíssimo bom. Para já pela extensão das matérias. Temos aqui um pouco de tudo o que tem a ver com estes 3 grandes temas, segurança, defesa e justiça. Aliás, os 16 temas são temas praticamente abrangentes, não diria de todos, mas de quase tudo aquilo que há para discutir nestas 3 áreas. E, de facto, isso permite a quem o lê ficar com a ideia do que é que se passa em cada uma dessas várias áreas, portanto, praticamente esgotando o universo possível de temas a discutir. Mas depois não é só uma questão de diversidade temática, é uma questão também, não é só, digamos, em panorâmica, é também em profundidade, porque o que está aqui escrito e o que está aqui dito, isto é um discurso oral escrito, é um discurso de profundidade, num registro intermédio, que eu acho que é muito importante salientar, porque não é uma conversa de café, também não são teses de doutoramento nem mestrado, não era isso que pretendia, mas são pessoas que falaram com conhecimento de causa, são pessoas que se prepararam para os vários debates, acho que eu assisti, a Valentina também, pessoas que se prepararam, que apareceram munidas de informações, de estatísticas, e deram suas opiniões, às vezes opiniões pessoais, outras vezes opiniões mais institucionais, mas, portanto, penso que o que está aqui é informação e também uma opinião de relevância, com argumentos, e portanto, corresponde àquilo que talvez seja hoje necessário, é ter obras nesta área que sejam obras num registro intermédio, muito para além da mera divulgação ou da tal conversa de café, ainda que não seja necessário ser propriamente teses de investigação científica, porque estas matérias também podem ser vistas numa perspectiva, digamos, de maior simplicidade para que o cidadão comum possa compreender sem que isso ponha em causa qualquer, digamos, implique qualquer incorreção técnica a respeito do conteúdo do livro. Portanto, penso que essas 2 características são muito importantes, a extensão das matérias e também a profundidade com que os assuntos são abordados. E o outro aspecto muito importante desta obra é a sua oportunidade. Claro que a obra não quer concorrer com o programa de governo que agora está a começar funções. Não quer. A obra já estava feita antes. Mas dá-se a coincidência curiosa, de facto estamos a começar uma legislatura. Não é? E, portanto, cada partido apresentou os seus programas, o governo está constituído, a Assembleia da República está a funcionar. Mas a verdade é que a leitura deste livro mostra quais são, de facto, as prioridades da política de segurança e da política de justiça e da política de defesa. Elas estão aqui todas. E, portanto, cabe agora às pessoas que decidem levar em consideração o que está aqui, as opiniões, mais assim, mais assado, mais cozido, não interessa, mas há aqui opiniões, várias opiniões, que acho que devem ser consideradas e penso que é este também o livro importante nesta oportunidade, poder contribuir também para o início, que nós esperamos muito, de uma nova fase da nossa vida político-institucional, em que as coisas sejam verdadeiramente feitas, em que haja mesmo reformas, porque o passado não foi muito famoso em matéria de reformas. E eu acredito mais no futuro do que no passado em matéria de reformas. E espero bem que também deste livro possa contribuir de algum modo para que as verdadeiras reformas que nunca foram feitas sejam verdadeiramente feitas. E, portanto, tenho fé nisso e acredito também nos membros do Governo e, em particular, na Sra. Ministra da Administração Interna, que está aqui, que nos dá a honra da sua presença, de facto, de levar por diante esse programa de reformas em várias áreas, nas migrações, na questão da cibercriminalidade, nas áreas dos gangues e da comunidade juvenil que está a aumentar. Aliás, o Sr. Diretor referiu-se a isso é muito preocupante. A questão do narcotráfico. É verdade que há mais notícias de mais captura de droga, etc., mas
Isso pode ser bom porque, afinal, estamos a apanhar mais bandidos, mas pode ser mau porque há muitos mais bandidos que nós não apanhamos. E, portanto, essas notícias têm os dois lados da questão, têm os dois lados da moeda. E sabemos que isso já hoje está altamente sofisticado, com extensões, com sucursais de redes criminosas altamente perigosas brasileiras, por exemplo, que já andam por aqui e que já se estão a instalar por aqui, para além das redes de imigração ilegal e tráfico de seres humanos, que também sabemos que existe. E, portanto, todos esses assuntos estão aqui tratados por pessoas mais da área política, deputados, os deputados que nos honraram com a sua presença, digamos, académicos também, e profissionais das várias forças de serviços de segurança, de um modo geral, nas várias estruturas de segurança. Portanto, penso que este livro também é oportuno desse ponto de vista. Não se quer impor a ninguém, acho que o livro vale por si próprio. E o mérito das coisas que aqui estão é aquilo que elas são. Que nós devemos ler sem preconceitos e devemos achar o que é que achamos que é bom, o que é mau, e cada decisor político também terá a sua responsabilidade, deve tomar as suas decisões e depois também vai se submeter, obviamente, ao julgamento popular no fim, quando apresentar os resultados, quando o seu mandato terminar. Também permitam, já agora, uma palavra em relação ao SCOT, de que sou presidente, com muito gosto, do seu Conselho Diretivo. Também saúdo todos os meus companheiros oscotianos, que estão aqui em peso. Saúdo a doutora Dalila Araújo, que é a nossa primeira vice-presidente. Saúdo também o professor José Manuel Langes, o nosso fundador, e já agora invoco também o professor Rui Pereira, não está aqui, o doutor António Nunes, que foi meu predecessor, e também colegas do Conselho Diretivo, vejo a Ruth Serra aqui e outros colegas, e portanto isto é uma realização do OSCOT que muito nos honrou. Sabem que nós fomos o primeiro think tank que foi criado nestas áreas da segurança a seguir ao 11 de setembro de 2001. É verdade que depois tem havido outros observatórios que se vão criando, não é? E isto é a concorrência, é assim mesmo. Claro que depois há observatórios que são mais plurinominais e outros que são mais unipessoais, mas o nosso é realmente muito plurinominal, porque temos cerca de 200 associados. Portanto, nós temos uma consistência própria e aqui estamos a mostrar o nosso trabalho. E, portanto, temos um conjunto vasto de associados nas várias áreas da segurança, portanto, temos tido várias iniciativas. Uma delas é de fazer uma tertúlia semanal, para a qual já está convidada a Sra. Ministra da Administração Interna, só nos falta dizer a data. Espero que seja ainda em maio. E temos outras coisas, colóquios, conferências, temos a tal revista e muitas intervenções, às vezes, na televisão. Imagina, eu já estou tão cansado, mas felizmente que há outros colegas que não tem que ser só eu, vários colegas que intervêm em nome do OSCOT e também muitos lhe agradeço. Às vezes, em circunstâncias difíceis, sabem que a comunicação social quer as coisas para ontem e lá vamos dando conta do nosso recado e expondo o conhecimento que temos dos relatórios, dos nossos estudos, daquilo que nós sabemos a respeito das várias matérias e sobretudo, sempre com um cuidado, com dois tipos de cuidado, que nós sempre pensamos dentro de nós e julgo que nós temos conseguido manter. O cuidado da prudência, de não alimentar alarmismos e muito menos populismos, e o cuidado de sermos pluralistas. Nós não estamos ao serviço de nenhum partido, nem somos correia de transmissão de nenhum partido ou de nenhuma corrente ideológica. Temos pessoas de todos os partidos e, portanto, as posições às vezes que assumimos mais críticas, uma delas que nós assumimos, aliás, unanimemente, foi sermos contra a extinção do CEF. Não é muitas vezes que assumimos essas posições, mas isso tinha que ser, como se percebe, aliás, com o pós-CEF. Acho que isso é uma evidência hoje, infelizmente. Mas nós somos um grupo que não pretende pressionar o governo, não pretende meter pessoas em lugares, nós não queremos nada disso. Nós somos um centro de pensamento, cada um com as suas valências, uns mais assim, outros mais assado, e é isso que nós temos, julgo que, conseguido fazer. E da minha parte, enquanto for Presidente do Conselho Diretivo, tentarei, enfim, com alguns erros que tenha cometido, certamente não sou perfeito, mas tentar levar por diante essa perspectiva de desenvolver, e temos vindo a desenvolver, e temos vários projetos que no futuro também vamos desenvolver. Quase a terminar, hoje é o Dia da Europa, o Dr. Figueiredo Lopes já se referiu a esse facto. É o Dia da Europa porque foi o dia da declaração Robert Schuman, um ilustre francês, nascido no Luxemburgo, mas que foi parlamentar francês, e que assinou a famosa declaração Schuman. Mas eu falo aqui na Europa por uma razão especial, uma razão mais específica. O Dr. Figueiredo Lopes referiu-se em termos mais gerais e muito bem, mas eu refiro-me ao problema que a Europa não está a conseguir resolver, que é o problema dos metadados.
e louvo a Polícia Judiciária, porque aqui organizou um encontro com todas as polícias judiciárias da Europa, preocupada que estava com a questão dos metadados. E houve até a Declaração de Lisboa. E eu gostava que esse assunto se resolvesse, mas eu acho que não se está a resolver. Em Portugal não está, de certeza, porque fez-se a aprovação de uma lei que são tão poucas semanas que não serve para nada. E, portanto, há aqui necessidade de revisitar o assunto. Eu penso que o assunto só se pode resolver quebrando excepcionalmente o primado do direito da União Europeia e aceitando que os Estados possam assumir uma competência própria, portanto, digamos, a título excepcional, porque o primado não se pode quebrar porque senão ficamos sem a União Europeia, já agora. Mas, neste caso, isto é uma razão de segurança nacional. E eu acho que os políticos europeus ainda não perceberam isso. E o crime continua, campeia por aí, e os metadados são um instrumento essencial, como dizia uma vez o Dr. Carlos Sá Fernandes nos nossos debates, e muito bem, são essenciais para a investigação, para condenar, mas também para absolver as pessoas. E, portanto, nós não podemos prescindir dessa ferramenta, e não julgo que a solução que tenha sido legislada, passou de repente do 8 ao 80, ou do 80 para o 8, melhor dizendo, tivesse sido realmente uma boa solução. Para terminar, uma palavra muito especial aqui à Valentina Marcelino. Eu conhecia mal a Valentina Marcelino, enfim, das suas... Sabia que era realmente uma das melhores jornalistas em matéria de segurança e defesa, mas quando ela me propôs, enfim, agradecer já publicamente o facto de ela ter escolhido o Oscote e que eu representei o Oscote por essa aventura, quando ela me falou disto, eu disse, meu Deus, no que é que nos vamos meter? E a certa altura começámos a pensar, bem, isto vai ser um problema com os nossos inimigos. Mas afinal até não houve muitos, porque praticamente todas as pessoas que nós contactámos até aceitaram participar nos nossos programas. Claro que havia um outro caso assim um pouco mais duvidoso, mas nós também somos pessoas com bom coração e lá ultrapassámos esses pequenos problemas. Mas de facto a vida de jornalista não é fácil, porque às vezes tem que dar as notícias, como se impõe de acordo com um critério jornalístico, às vezes as pessoas não gostam, mas não temos que levar a mal. E de facto eu percebi que o trabalho que tive com a Valentina Nacional, ela teve a maior parte do trabalho, eu diria 80% do trabalho, porque escolhia os temas e eu dava a minha opinião e realmente conhecia todas as pessoas, o que para mim foi impressionante. Ela tem toda uma informação de conhecimentos que tem a ver também com o seu valor pessoal e com o grau de confiança que a Valentina inspira também nas pessoas, porque se ela não fosse de confiança, não teria a possibilidade de ter reunido essas pessoas neste livro. Só uma pessoa competente e confiança é que tem essa possibilidade. E isso posso aqui provar pela experiência que eu tive das 16 programas semanais que nós fizemos nesta matéria. E, portanto, há pouco estávamos a falar no quarto poder. Há um quarto poder, neste caso do Diário de Notícias, e também da Valentina Marcelino, também é um quarto poder. Na verdade, tem que render à evidência. É o quarto poder. E, portanto, muito obrigado, Valentina, também por aquilo que eu aprendi, vendo as coisas da perspectiva jornalística. Eu não sou jornalista, acho que nunca gostaria de ser, com o devido respeito aqui pelo seu diretor de notícias, mas realmente percebi como é que se vê uma notícia do lado do jornalismo. De facto, é muito diferente do lado académico em que eu me situo. É completamente diferente. É outra lógica. Às vezes é engraçado, nós quando fazíamos o programa, portanto, analisava o texto, ficava, ele era transcrito, mas depois não podia, nem tudo ficou no jornal. Uns dias depois ficava só uma parte e depois tinha que fazer as tais caixas, os títulos. E eu às vezes propunha-lhe umas coisas e ela punha coisas completamente diferentes. Realmente ela tinha razão. Os títulos que eu arranjava não tinham interesse nenhum. Ela é que sabia os títulos que eram válidos para alguém ter algum interesse de começar a ler aquele texto, porque os meus títulos não se percebia nada do que é que se pretendia com aquele texto. Portanto, é uma outra lógica, aprendi muito com isso faz parte da cidadania. Agradeço isso, realmente do fundo do coração, e acho que foi uma excelente experiência, que vai ter agora uma segunda temporada, a partir de... Era para ser ainda este semestre, mas penso que já não há condições, talvez a partir de outubro. Muito obrigado a todos pela vossa presença e espero que gostem do livro. Muito obrigado. E bem, aqui estou eu, deste lado. Estou habituada sempre a estar aí, não é? A fazer perguntas. Mas isto é um momento muito... em que eu vou ser bastante sucinta, não vou estar com muitas reflexões nem declarações. Sabem que eu gosto mesmo é de estar aí deste lado e a fazer as perguntas. Já aconteceu estar aí e ouvir aqui o Sr. Diretor Nacional, nas suas inúmeras intervenções que já tive a oportunidade de assistir,
quando ele começa a agradecer aos presentes todos, como fez agora, um por um, eu fico ali a pensar, nunca mais passa, nunca mais para. Está a perder tempo com coisas para dizer coisas muito mais interessantes do que estar a agradecer a toda a gente. Mas agora percebo, não é? Estando aqui deste lado, eu percebo bem a importância que são estes agradecimentos, porque nada de relevante, quer na nossa vida pessoal ou profissional, se faz sozinho. E estes agradecimentos é para sinalizar isso mesmo. E agora devem estar a pensar que eu vou agradecer um a um aos 45 convidados, mas não vou, ainda pensei nisso, mas era demais, acho que é escusado. E em vez desse agradecimento pessoal, eu quero fazer a todos vocês que estão aqui uma homenagem, porque acho que vocês merecem, a começar aqui pelo Dr. Luís Neves, que não só nos está a receber na sua casa, e nem sequer hesitou um momento quando lhe perguntei se podíamos fazer aqui a apresentação. Um agradecimento especial para ele. Obrigada, Dr. Luís Neves. E a minha homenagem, que se estende a todos os que aceitaram este convite para estar aqui. Uns conhecem-me há mais anos, outros há menos anos, que o Dr. Figueiredo Lopes conheceu-me quando eu comecei nestas áreas da segurança interna, no Euro 2004. Era o Dr. Nuno Magalhães, o Secretário de Estado. E tem a ver com a minha admiração que eu tenho por todos os que respeitam o meu trabalho e o jornalismo. Julgo que posso dizer praticamente toda a gente que está aqui e que em algum momento foi alvo da minha atenção ou das minhas notícias, ou ainda no Expresso ou no Diário de Notícias, que sabem que o meu dever é fazer perguntas, insistir, procurar informação, insistir outra vez, deixar-vos exasperados, como vocês sabem. Acontece muito. Mas eu tenho sempre um objetivo, como vocês sabem, de escrever bem, com rigor, ouvindo as várias versões. É esse o dever dos jornalistas. E a todos vocês que estão aqui, eu sei que estão aqui porque respeitam isso. E daí a minha homenagem para vocês. E essa homenagem ainda é mais forte no ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, da democracia e da liberdade de imprensa. E todos sabem a importância da liberdade de imprensa e do jornalismo responsável e isento para a nossa democracia. Já estou a falar um bocadinho mais. Queria, de qualquer forma, também agradecer ao OSCOT ter aceitado este desafio e obrigada pelas suas palavras simpáticas. A todos os convidados, obviamente, participaram nos programas. Eu só arrumei, eles é que são os autores do livro, eu só arrumei a conversa e tenho muito orgulho neste trabalho e no prestígio que trouxe para o Diário de Notícias. É com muito gosto também que tenho aqui comigo o nosso principal acionista e presidente do Conselho de Administração, o Marco Galinha, o nosso CEO Vítor Coutinho e o nosso administrador Diogo Queiroz de Andrade e o meu caro diretor Bruno Contreiras Mateus. São eles que estão a manter o Diário de Notícias vivo, depois da tempestade que todos sabem que o atingiu e acho que merecem toda a nossa consideração. Penso que, tal como disse o Dr. Figueiredo Lopes, estas áreas da soberania, justiça, segurança, defesa, são matérias que têm espaço privilegiado no nosso Diário de Notícias. No seu prefácio que escreveu, diz o seguinte: considero esta iniciativa como um exemplo ilustrativo da importante relação dos média com a sociedade, ao partilhar este trabalho com uma prestigiada organização da sociedade civil. Não surpreende que seja o Diário de Notícias a dar este passo, porque ao longo de mais de um século e meio de presença diária nas bancas dos jornais, sempre foi justamente reconhecido como um meio de comunicação social onde os assuntos institucionais são tratados com dignidade, profundidade, pluralidade e transparência. É mesmo uma coisa natural. Tal como o Diário de Notícias, que faz este ano 160 anos, é um pilar da imprensa portuguesa e o mais antigo jornal nacional ainda publicado, a segurança, a defesa e a justiça são também pilares do nosso Estado e democracia. É com essa dignidade, profundidade, pluralidade e transparência que podem todos continuar a contar comigo e com o nosso grande Diário de Notícias. Muito obrigada. A cerimónia
e apenas, se me permitem, um minuto, subscrever as palavras do professor Jorge Bacelar Gouveia relativamente ao Paulo Noguês, que é sempre aquele cidadão anónimo que procura estar a apoiar a cultura, o conhecimento e, sobretudo, as ideias. Por isso quero agradecer ao Paulo Noguês mais este momento, dizer que há aqui, para aqueles que tiverem tempo e oportunidade, de confraternizar apenas um pôr de torre aqui fora, e a todos que trabalhemos em prol de um objetivo comum, que é termos um país com liberdade, com valores, e que essa liberdade e esses valores, com o apoio de todos, contribuam para uma Europa mais segura, onde as pessoas possam ser efetivamente livres, que é isso que todos nós procuramos fazer. Boa tarde a todos e bem-vindos.